Uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Receba a palavra do Senhor em teu coração. Ouça, medite e pratique a palavra do Deus da vida. O nosso texto de hoje está lá na carta de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 1, versos 13 e 14. Escrito está: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus de amor, de graça e de perdão. Ó Deus, nós somos limitados e ao mesmo tempo carentes, Senhor, de ouvir e de apresentar a Tua palavra. Portanto, Deus, nos preenche, nos enche, nos capacita e fala aos nossos corações, sacia nossa sede da Tua palavra. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do Teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao Teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o tema hoje da nossa mensagem é os 4 atos da salvação em Cristo. O maior problema do ser humano é o pecado. Problema que não pode ser resolvido por nenhum filósofo, cientista ou líder religioso. Os pecadores precisam de um Salvador. Esses 2 versículos iniciais apresentam uma imagem vívida dos 4 atos de salvação realizados por Cristo em nosso benefício. É relevante e é importante que nós estejamos atentos a esta palavra vinda do coração de Deus. Jesus veio até nós Jesus morreu por nós, pecadores. Essa é a finalidade principal. Às vezes falamos como pecadores, parece que todos aqueles que estão me ouvindo, desculpem, são os pecadores e aquele que vos prega não é. Todos nós somos pecadores. Paulo, em sua carta aos Romanos, assim eu disse: todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Precisamos saber como nos livrar dos pecados. Precisamos saber como nossos pecados podem ser perdoados. Quem fez e como fez e o que eu devo fazer quanto aos pecados em minha vida. Primeiro, amados, o verso 13a diz que foi Cristo que nos libertou. E Ele nos libertou do império das trevas, libertação espiritual, e nos levou para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. O pecado sempre foi o mesmo. As algemas hoje são ainda maiores, mas Jesus permanece todo poderoso. A morte de Cristo Jesus foi eficaz na vida daqueles que, na oportunidade em que Ele morreu, creiam na morte de Jesus, creiam e acolheram e se arrependeram. E a eficácia da cruz do Calvário nos atinge, nos alcança até hoje. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso crer. Eu preciso confessar os meus pecados. Porque a Bíblia diz que esse pecado, que um dia foi lavado, que foi feito, que foi apresentado na cruz do Calvário, nos libertou. Esse termo significa livre das algemas que não conseguimos lembrar. Queremos, às vezes, até desvencilhar-nos deles, porque eles nos fazem mal, eles trazem problemas em relacionamentos, trazem problemas na nossa família, trazem problemas na nossa convivência comum, atrapalham, criam rupturas, tiram, inclusive, vidas de pessoas. Não podemos nos livrar da culpa e do castigo do pecado por nossa própria conta e esforço.
mas Jesus foi capaz de nos libertar. E foi o que ele fez por mim e por você. Amados em Jesus, não corremos mais o risco de passar a eternidade separada de Deus, porque ele nos libertou. Nos libertou das algemas do nosso pecado. Mas o verso ainda 13b diz que Jesus nos transportou. Amados, somos livres por Cristo, pela verdade do seu amor e poder. Conhecemos e temos a Cristo e ele opera em nossas vidas e nos fortalece contra o pecado. A Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou vos contar uma história. Há muitos anos atrás eu queria parar de fumar. E disseram para mim, você compra uma carteira de cigarro e no primeiro dia você pega a carteira e joga um cigarro fora. No segundo dia você joga 2, terceiro dia joga 3 e assim por diante. Até que um dia você vai comprar a carteira com os 20 cigarros e joga a carteira fora e você então vai parar de fumar. Tem pessoas que às vezes nos dão fórmulas, né, amados? Nos dão caminhos aparentemente bonitos e eficazes. E eu fui lá, comprei a minha carteira de cigarro e joguei um cigarro fora. No outro dia, joguei 2 cigarros. E no 25º dia, joguei 25 cigarros fora. E lá, quando terminou a carteira, eu olhei para ela, peguei ela e zuni fora. Parei de fumar. Você quer saber o que aconteceu? No outro dia, depois, eu já tinha comprado uma nova carteira para voltar a fumar novamente. Somente em Cristo eu consegui me libertar do vício, amados. Só Ele trabalhou de dentro para fora. Tem coisas que só podem ser libertos de dentro para fora. É por isso que a palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Porque o Filho começa de dentro para fora as motivações. Ele é o manual, ele conhece o manual, ele conhece a nossa Constituição. Jesus Cristo não nos libertou da escravidão para nos deixar vagando sem rumo. Jesus nos colocou no próprio reino da luz e nos deu a vitória sobre o reino das trevas de Satanás. Nunca mais eu fumei minha vida em Cristo Jesus, o Senhor. As coisas que Cristo fará na nossa vida são definitivas. A sua libertação é definitiva na cruz do Calvário. Por fim, amados irmãos, o verso 14a nos diz que Jesus nos redimiu, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é autor da nossa redenção. Redimir é libertar, mediante o pagamento de um resgate. Essa palavra era usada para libertar os escravos da servidão. Aqui, nesse texto, refere-se a Cristo, tendo libertado os pecadores da prisão do pecado e de suas consequências causadas em sua vida, família, atitudes e com pessoas. Jesus não somente nos libertou, quebrando as algemas do pecado, livrando-nos da morte eterna que o pecado acarreta, mas nos libertou pela sua entrega na cruz, morrendo a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida a cada dia. Diga aleluia para isso. Porque, por fim, o verso 14b diz que ele nos perdoou, amados. A redenção e remissão, que é o perdão, andam juntas. Como assim, pastor? Está em Efésios capítulo 1, 7. Escrita esta carta também pelo mesmo apóstolo, que diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça.
O perdão que Deus oferece aos pecadores é um ato de sua graça, é ato imerecido, não podemos fazer absolutamente nada para conseguir. Deus nos repara, Deus nos escolhe, Deus nos elege, Deus nos alcança pela sua graça em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Não merecemos ser perdoados, nem podemos conquistar o perdão. Saber que fomos perdoados nos permite usufruir e ter comunhão com Deus. E desfrutemos da sua paz e alegrias diárias e que passemos a fazer a tua vontade, porque Ele nos perdoou. Mas saiba, o perdão não deve ser um pretexto para pecar, porque eu já ouvi alguém dizer com boa intenção, eu faço, depois Deus perdoa. Você faz, não tem tempo e vai morrer no pecado e nunca mais verá o rosto de Deus. Temos que evitar a prática do pecado e não fazer o pecado ou deixar que o pecado aconteça e depois pedir perdão a Deus. Mas o perdoar, amados, antes é um estímulo à obediência pela sua palavra diariamente, pelo fato de termos sido perdoados. Podemos perdoar a outros que nos têm ofendido. Está em Colossenses, na mesma carta, em seu capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Quando Jesus esteve na cruz do Calvário com seus braços abertos, entregando a sua vida por você e por mim, derramando o seu sangue carmesim, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Passou por todo aquele escárnio, humilhação, sofrimento e dor que somente Ele passou e somente Ele poderia passar, e sem pecados. E ao final Ele disse, Tetelestai. O que é isso, pastor? Isso que significa está consumado. É o filho dizendo para o pai, a obra que tu me deste a fazer executar está terminada. A dívida de todos os meus irmãos futuros está perdoada. E todo aquele que vier através de ti, Deus, em mim, alcançarão o perdão dos seus pecados, serão lavados dos seus pecados. E também ficarão livres das consequências do pecado. A palavra tetelestai de Cristo foi para o Pai, e nós falamos e devemos falar um para os outros, eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo. Porque ele disse numa das palavras da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não existe amor sem perdão, nem perdão sem amor. Se agora estiver perto de alguém, diga para ele, eu te perdoo. Eu te perdoo, não importa o que você fez. É a melhor forma de recomeçar. É a melhor forma de ter um recomeço, amados. Uma nova vida é com o perdão. Como aquele filho pródigo foi alcançado pelo seu pai, depois de tantas coisas. Não importa o quanto você fez. Mas se você está pronto em arrependimento, apresentar-se ao Pai e dizer, Pai, perdoa-me. Eu pequei contra ti. Perdoa-me em Cristo Jesus. Lava-me, Senhor. Purifica os meus pecados. Ó Deus, obrigado. Poderíamos falar aqui um dia, 2, 3, e vamos falar a vida inteira sobre os significados da cruz do Calvário, e ela não se esgotaria. A cruz é um ato de amor, Deus. Quando tu mesmo declarou a todos que quiserem ouvir, porque eu ofertei o meu filho, para todo aquele que nele crer. E foi em amor, porque tu amaste o mundo, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É o caminho de novo, de volta para nós irmos para o céu. Alcança agora aqueles que estão afastados, aqueles que estão cabisbaixos, aqueles que estão meio confusos, aqueles que estão meio indiferentes. Alerta-os, levanta-os, Senhor.
porque a tua vontade é que todos se salvem. Impossível é que tal posição, tal atitude se dê fora de Cristo, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida eterna que nós podemos ter. Te agradecemos por esse sacrifício único, derradeiro e infinito, pelo teu amor na cruz, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E um dia já abrimos as nossas mãos e dizemos: Maranata, ora venha, Senhor Jesus, para nos buscar. Que seja assim em nossas vidas. Te agradecemos isso em nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.